De te convidar para abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. João, capítulo 15, versículos de 1 a 17. João, capítulo 15, de 1 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Graças a Deus, pela sua poderosa palavra. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de assistir uma peça na igreja. Talvez você se lembre, tenha assistido ou até participado desta peça, cujo nome é Mãos Vazias. Alguns irmãos já assistiram, talvez até a representaram. Na peça Mãos Vazias, as pessoas se apresentavam diante do tribunal, do juízo de Deus, no fim dos tempos, e a pergunta do juiz, que era o Senhor, era a seguinte: o que tens nas mãos? O que tens nas mãos? E as pessoas apresentavam as suas obras, ou seja, aquilo que elas tinham realizado, o fruto que elas tinham frutificado para o reino de Deus, se é que o tinham apresentado, se é que tinham realizado a obra do Senhor ou frutificado. Quando alguém não tinha nada das mãos para apresentar, nenhum fruto para apresentar, imediatamente essa pessoa era condenada à condenação eterna. Era uma peça dramática, mas que nos traz a realidade. Ela nos chama para a realidade de que nós cristãos precisamos frutificar. Precisamos dar frutos.
para o reino de Deus. E quando nós olhamos aqui para João capítulo 15, nós vemos que esta é uma preocupação de Jesus Cristo com os seus discípulos. Preocupação bem objetiva. Jesus está direcionando essa palavra para os seus ramos, para aqueles que ele chamou pelo próprio nome para servi-lo, para deixarem as redes e se tornarem pescadores de homens, de almas, para frutificar no seu reino. Essa é a preocupação de Jesus Cristo aqui em João capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 17. Jesus se apresenta aqui no versículo 1 como a videira. E essa figura de linguagem é uma figura de linguagem usada para dois motivos nas Escrituras Sagradas. A videira pode ser o próprio povo de Deus. E a videira pode ser boa ou pode ser ruim. Ela pode frutificar para o mal ou para o bem. Em alguns textos do Antigo Testamento, especialmente nos profetas, nós percebemos que a videira produz um fruto amargo, azedo, que é rejeitado, é pisado pelos homens, porque o povo de Deus naquele momento histórico, estava se afastando de Deus, estava se prostituindo com imagens de esculturas, estava cerrando os seus ouvidos, endurecendo o seu coração para com a lei de Deus. Não estava amando a Deus, estava indo após outros deuses, abandonando o Senhor. A partir de outros momentos, o povo de Deus também é chamado de videira, é chamado de vinha do Senhor, quando está frutificando para a glória de Deus. Então Jesus usa uma figura de linguagem que era bastante conhecida do povo. Havia muitas vinhas ali em Israel. Inclusive próximas ao templo, era possível observar aquelas plantações. Então Jesus usa figuras de linguagem nas quais o povo está acostumado a lidar, com as quais o povo lida diariamente. E aí é mais fácil de perceber, é mais fácil de entender qual é a mensagem de Jesus Cristo. Nessa figura de linguagem, ele é a videira e o pai é o agricultor, ou seja, o dono da vinha. É aquele que administra a vinha. É aquele que enviou o seu próprio filho para ser a principal videira, a videira de salvação. E esta vinha, como uma árvore, como uma planta, ela tem ramos, ela tem galhos. E Jesus vai falar aqui desses galhos que precisam estar nele, permanecer nele, para poder frutificar. A partir do versículo 2, Jesus vai apresentar, então, dois tipos de galhos. É interessante que aqui Jesus vai falar de um galho, de um ramo que não frutifica. É um ramo que não serve para nada, a não ser para ser cortado, podado, arrancado, secado e lançado no fogo, para servir de lenha, para servir de fogueira. Esse é o objetivo aqui desse galho que não serve absolutamente para nada. Mas Jesus chama atenção para um outro tipo de galho, um outro tipo de ramo que deve permanecer nele e que deve frutificar, e frutificar muito, para a glória de Deus, para o reino de Deus. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Que para frutificar para o reino de Deus, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. E é interessante que quando Jesus tem uma mensagem muito importante, que ele precisa enfatizar, porque é muito importante, ele repete essa mensagem. E aqui no texto, se você observe aí na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 10, Jesus vai enfatizar essa ideia de permanecer nele 7 vezes. Ou seja, em 10 versículos, em 7 deles, Jesus vai enfatizar a ideia de permanecer nele, na videira. Ou seja, os ramos que frutificam, os ramos que glorificam a Deus, que dão bons frutos, permanecem em Jesus Cristo. Agora nós precisamos entender por que Jesus está enfatizando essa mensagem importante. Por que para ele é tão importante destacar isso? Que os discípulos dele precisam permanecer em Jesus Cristo. E o que é que isso significa? Nós já identificamos aqui nos versículos 2 e no versículo 6 também, que existem ramos que, embora estejam em Jesus,
estejam anexados a Jesus de alguma forma, esses ramos não servem absolutamente para nada. E aí nós podemos fazer um paralelo quando Jesus fala do joio e do trigo, que ao final dos tempos, ele mesmo, o Senhor da colheita, vai separar o que é joio e vai separar o que é trigo. Hoje mesmo na escola bíblica dominical, o Bruno me fez a pergunta: mas pastor, na igreja, será que na igreja tem pessoas que não são salvas e são salvas? Eu digo, provavelmente existem essas pessoas. Inclusive, pode haver na igreja pessoas que ainda não foram salvas. Estão na igreja. Elas foram batizadas, se tornaram membros, mas ainda não se converteram, ou foram convertidas pelo Senhor. Se forem de fato do ramo, se forem de fato para permanecer no ramo, elas terão um encontro verdadeiro com a videira que é Cristo Jesus, no momento certo, na hora certa. Isso é uma matéria divina, é Jesus quem trata disso. E há pessoas que estão lá fora, que hoje aparentemente não estão ligadas ao ramo, que é Cristo Jesus, mas que virão, no momento certo, serão chamadas por Deus, através da pregação do Evangelho que é feita através de nós. Nós somos os arautos do Senhor. Nós é que proclamamos para essas pessoas. Chamamos, então, essas pessoas para que tenham um encontro com Cristo Jesus. Nós somos os agentes de Deus nessa proclamação da sua palavra. Então nós já identificamos que tem aí ramos que serão cortados, serão lançados no fogo, passarão pelo juízo de Deus porque não frutificam, embora estejam ligados à videira. E nós identificamos os bons ramos que vão frutificar. Nós percebemos também que aqueles que verdadeiramente permanecem em Cristo para frutificar, eles vão depender única e exclusivamente de Cristo Jesus para fazer isso. E onde que nós vemos isso? Veja o versículo 4. No versículo 4, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, o ramo estanque da árvore, da planta, não vai produzir fruto. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, Jesus está dizendo, vocês têm que se alimentarem de mim. Eu sou a fonte, eu sou o poder que capacita vocês a frutificarem. Por conta própria, vocês não vão dar frutos. Pelo menos frutos positivos para o reino de Deus. Quando você olha o versículo 5, Jesus também vai enfatizar isso. Ele diz, eu sou a videira. Olha como ele está preocupado em enfatizar. Olha para mim, permaneçam em mim. Eu sou a árvore, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, há uma relação recíproca aqui. Ou seja, nós permanecemos em Cristo e ele permanece em nós. Ele interage através de nós. Esse dá o quê? Muito fruto. Muito, não é pouco, muito fruto. Que interessante, porque sem mim, nada, absolutamente nada, podeis fazer. Então se engana o ser humano em achar que ele pode fazer alguma coisa boa, que ele pode frutificar, que ele pode render, que ele pode glorificar a Deus por ele mesmo. Pela sua capacidade, sabedoria, conhecimento, pela sua força. Pelo seu braço, como pregamos no domingo passado. Nós só podemos glorificar a Deus. Nós só podemos frutificar para o reino de Deus. Nós só podemos realizar as boas obras efetivas, aceitáveis diante de Deus, se nós permanecermos em Jesus Cristo ou dependermos de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo for a nossa fonte, se nós bebermos dele, de onde é que o galho se alimenta? Se alimenta desse tronco. Ele se nutre desse tronco. Então nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa fonte de alimentação. É só Ele que vai nos dar os nutrientes necessários para frutificarmos. Queridos, lamentavelmente, digo isso com muita tristeza, nós temos nos alimentado de muitas fontes, de muitos meios, e não temos nos alimentado de Jesus Cristo. Temos nos alimentado de podridão, temos nos alimentado de corrupção, temos nos alimentado de enganos, temos nos alimentado de prostituição, de imoralidade,
e não temos nos alimentado de Cristo Jesus. Já há algum tempo eu tenho enfatizado na igreja como pastor, eu tenho uma preocupação como pastor, de que a igreja retome uma prática centenária que começou lá com os puritanos, a partir do século XVII, ou seja, tem quase 500 anos essa prática, que se chama culto doméstico. E a nossa observação é a seguinte: a igreja está abandonando essa prática. São poucas hoje as famílias, são poucos os casais que se reúnem aí regularmente, não estou nem falando todo dia, regularmente para se sentarem, orarem juntos, estudarem a palavra de Deus juntos, se ouvirem e pedirem orações e terem um momento de comunhão como família. Momentos mínimos, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Isso é raro hoje, você sabe, porque você faz parte do reino de Deus e sabe qual é a dificuldade hoje de se fazer isso. Ah, pastor, lá em casa nós não temos horário para fazer isso. Cada um tem um horário diferente, um sai mais cedo, o outro sai mais tarde. Nós nos perdemos. Eu tenho atendido, os irmãos que vão ao gabinete, que nós conversamos, sabem disso, que essa é uma pauta constante do nosso ministério, o resgate da vida devocional das famílias, porque nós precisamos nos alimentar de Cristo Jesus. E eu pergunto, quanto tempo nós passamos na frente da televisão? No canal do YouTube? Quanto tempo nós passamos nas redes sociais? Quanto tempo nós passamos no WhatsApp? Quanto tempo nós passamos nos alimentando de podridão, irmãos? De veneno espiritual, de agrotóxico espiritual. E por conta disso nós vemos famílias se enfraquecendo, casamentos acabando, filhos se desviando, igrejas enfraquecidas, porque deixaram de se alimentar da fonte que é Jesus Cristo, não estão permanecendo em Jesus Cristo. Estão se deslocando de Jesus para se alimentarem de outras fontes, quando nós precisamos voltar a Ele, nos alimentar da videira verdadeira, que vai nos trazer os nutrientes espirituais para sobreviver nesse mundo tenebroso, irmãos. Nós precisamos estar realmente ligados, conectados, não numa rede de internet em primeiro lugar, mas conectados em Cristo Jesus, a nossa fonte de vida. Aleluia. Precisamos resgatar isso urgentemente. Então, quando eu olho para essa ênfase de Jesus, eu vejo que é uma ênfase atual, para esse momento que nós vivemos, onde a igreja está desestruturada, fragmentada, em crise, porque deixou de se conectar com Cristo Jesus, de permanecer na videira verdadeira que é Cristo Jesus. A minha oração é que você permaneça nele. Aleluia! Permanecer em Cristo Jesus significa guardar o seu maior mandamento. Isso que é permanecer em Cristo Jesus. E ele vai falar isso aí em alguns versículos, acompanhem comigo. Versículo 9, por exemplo, ele vai dizer: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E ele vai dizer que o amor é o seu principal mandamento. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Aleluia! Veja aí, versículo 14 ainda. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Versículo 16, Jesus vai falar que nós, na verdade, fomos escolhidos por Ele, nós não o escolhemos, mas fomos escolhidos por Ele para frutificar e o nosso fruto permanecer, porque nós vivemos nesse amor de Deus que nos resgatou. Qual é a razão do resgate de Deus? De nos resgatar do império das trevas, nos transportar para o Filho do seu amor. O amor de Deus, incondicional de Deus. E da mesma forma nós devemos amar os nossos irmãos. Essa é a ênfase de Jesus Cristo. Veja o versículo 17. Isso vos oriento. Isso eu vos peço educadamente. Se vocês quiserem, podem fazer. Se não, não precisa. É uma sugestão minha. Eu vou dar uma sugestão para vocês. É isso que Jesus está dizendo no versículo 17. Vou dar a vocês uma sugestão. Se vocês quiserem, façam. Se não quiserem, não tem problema nenhum. É isso que ele está dizendo aqui? O que ele diz? Isto vos ordeno.
É uma ordem, um comando. Ele diz que vos ameis uns aos outros. É interessante que ele nos chama de amigos. Você reparou nisso aqui? Ele diz que ele deu a própria vida em favor dos seus amigos. Isso é um texto muito singular. O que significam esses amigos aqui de Jesus Cristo? Os amigos de Jesus Cristo significa um povo bem específico pelo qual Jesus morreu. A igreja dele, as ovelhas dele. Em João capítulo 10, Jesus vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esses são os amigos de Jesus Cristo. Para cumprir o plano eterno de Deus, soberano de Deus, que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, que era salvar a sua igreja, salvar as ovelhas do Senhor, salvar os amigos de Deus. Então é um plano bem específico. Jesus não morreu por qualquer pessoa, Jesus morreu pelos seus amigos. Isso fica claro aqui no versículo 16, quando ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. É bem específico. Isso também nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque ele vai dizer aqui que nós não somos servos. Ele não nos chama mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Ele nos chama de amigos. Isso denota uma intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas guardar o mandamento do Senhor, o mandamento do amor, amarmos os nossos irmãos, amarmos até mesmo aqueles que hoje não são os nossos amigos, mas que serão amigos, irmãos em Cristo Jesus amanhã, é o mandamento. Que quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, nós não éramos amigos de Jesus Cristo. É interessante isso. Nós éramos inimigos da cruz de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos do Evangelho. E nós é que crucificamos a Jesus Cristo. Se nós estivéssemos lá no lugar dos judeus, nós faríamos a mesma coisa com Jesus Cristo. Nós não éramos amigos de Jesus, mas ele diz que foi o nosso amigo, o verdadeiro amigo. Que ele deu a vida por nós, sendo nós os seus inimigos. E aí nós nos tornamos amigos de Deus por causa da graça e do sacrifício de Jesus. Que coisa extraordinária! Você hoje pode estar sendo forçado até, pela palavra, em obediência à palavra, a tolerar, a amar e a perdoar um inimigo. Uma pessoa que te persegue. Porque você está tentando cumprir a palavra de Deus. Você percebeu que é um comando, é uma ordem. Então hoje você está sendo forçado pela palavra, vamos dizer assim. Você está indo contra a vontade da sua carne, que é não falar com aquela pessoa, que é perseguir aquela pessoa, que é maltratar aquela pessoa, que é virar a cara para aquela pessoa. Você está lutando contra a sua carne, você está mortificando a sua carne para fazer isso. Mas saiba que esse é um sacrifício válido, porque aquela pessoa que hoje é o seu inimigo, amanhã pode ser um amigo, e está comendo na sua mesa, porque o Senhor pode reverter essa situação. Jesus disse para pagar o mal com o mal, não foi isso? Jesus disse que se alguém te fizer um mal, você tem que se vingar dele. Olho por olho, dente por dente. Não é assim que Jesus disse? Não. Jesus disse para pagar o mal com o bem. Porque o bem reverte situações, transforma situações. O perdão cura. O amor liberta. Aleluia. Eu poderia contar aqui diversas histórias para vocês. Talvez o dia 24 de novembro se torne aí uma mini vigília, porque é o dia de ação de graças. Está chegando. Essa semana vamos começar a divulgar. Estaremos aqui. No dia 24 de novembro, dia de ação de graças. Eu poderia contar aqui diversas histórias, eu tenho certeza que você também, que Deus reverteu, porque você orou pelos seus inimigos, pelas pessoas que te aborreciam e te perseguiam. Deus reverteu e tornou essas pessoas amigas, irmãs, em Cristo Jesus. Transformou o ódio em bem, em amor, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Quando Jesus nos diz isso, Ele está dizendo um segredo, uma chave para a nossa felicidade. Porque quem perdoa, quem não ama, quem não pratica o principal mandamento, não é feliz. É uma pessoa amargurada, doente, angustiada, depressiva, rancorosa. Mas quem pratica o maior dos mandamentos se liberta. Mesmo que aquela pessoa não venha te amar no futuro, você está livre daquela pendência emocional, espiritual.
está agindo como Cristo andou. Então, permanecer em Cristo significa cumprir o seu maior mandamento, que é o amor. Isso é permanecer em Cristo Jesus. É abraçar a cruz de Cristo. É estar ligado ao ramo que é Cristo Jesus. E a igreja só persevera, a igreja só caminha, a igreja só existe por causa do maior mandamento. Você imagina se nós fôssemos abandonar a igreja por causa de aborrecimentos que nós temos na igreja. Briguinhas que nós temos. Discordâncias que nós temos. Ninguém estaria aqui, nem eu. Ninguém estaria na igreja. E o que é que nos mantém unidos, ligados? Nós estamos ligados, conectados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, por causa do amor que nos amou em primeiro lugar. E aí nós praticamos esse amor perdoando o irmão, desconsiderando se o irmão estava bravo aquele dia, se a irmã estava na TPM aquele dia, chegou irritada, né? Se a irmã teve uma alteração hormonal, um problema na tireoide. Eu trabalhei numa igreja que tinham 9 irmãs que tinham problema de tireoide, inclusive minha esposa. 9. Eu sabia exatamente, Deus, haja misericórdia, haja misericórdia de Deus. Mas eu aprendi a lidar com aquelas 9 irmãs. A minha esposa no meio, né? A minha esposa e mais 8. Porque a minha esposa passou pela mesma situação, eu lido com ela diariamente. Quem teve problema de tireoide, que tem hipertireoidismo, tem alguns descontroles hormonais, precisa tomar remédio até Jesus voltar. Então tem dia que é difícil. Tem dia, fora a TPM, que às vezes a TPM é 30 dias direto, 30 dias de TPM. Está amarrado, mas é realidade. É isso. E tem marido que não entende, até divórcio, existe divórcio. E existem problemas na igreja. Porque o irmão não percebe por que a irmã chegou toda descabelada, de cara amarrada, emburrada, domingo de manhã, na igreja, deu uma resposta atravessada, né? Eu fiz doutorado nisso aí. Mas a gente passa a entender o outro na igreja, por causa do amor, e o amor faz com que você procure entender a fragilidade do outro, o temperamento do outro, a fraqueza do outro, a enfermidade do outro, a crise do outro. Está todo mundo nesse momento meio alterado por causa da situação do Brasil. E a gente precisa entender isso. Então, quando o irmão te deu uma palavra atravessada, eu, calma, né? Tranquiliza, vamos conversar, tomar um café, uma água. Está todo mundo assim. E a igreja é esse lugar, nesse aspecto, curativo. Ela é, sim, nesse aspecto, o hospital de Deus, onde nós chegamos aqui, cantamos, desabafamos, choramos, nos abraçamos, encontramos os irmãos, ouvimos a palavra e saímos curados pelo amor de Deus. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Não há hospital melhor do que esse. Não há uma clínica, um tratamento, uma terapia melhor do que estar na casa de Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor por isso. Então isso é permanecer em Deus. Permanecer em Jesus Cristo, que é a nossa videira. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que nós precisamos, queridos, para frutificar, veja só aqui, olha que figura de linguagem poderosa para quem gosta de plantas ou já lidou ou lida com a natureza. Nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus para frutificar. Isso está aí no versículo 2, versículo 3 também, onde diz que todo ramo que estando em mim, Jesus dizendo, não der fruto, ele corta. Ou seja, é aquele inútil, o ramo inútil. E todo que dá fruto, limpa. Para que ele limpa? Para dar mais fruto ainda. É a poda do Senhor. É a tesoura do Senhor, que vai nos podando para que nós possamos frutificar mais ainda. Veja o versículo 3, Jesus declara, vós, falou para os discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós entendemos que essa tesoura, essa poda é feita pela palavra de Deus. Hoje pela manhã nós descemos aqui, eu e a Juliana, passamos pela praia de Embetiba, e observamos árvores com ervas daninhas, cheias de ervas daninhas. A prefeitura parece que não faz aquele trabalho ali direito. E, obviamente, o que vai acontecer é que os galhos, os ramos dessa árvore serão contaminados, já estão contaminados, vão secar-se, vão apodrecer, podem cair e causar, inclusive, algum acidente. Porque as ervas daninhas tomaram conta da árvore. Veja só, se você não permitir que a palavra de Deus te pode, se você não refletir nela diariamente, se você não acatar a palavra de Deus, seja ela mel ou fel para você,
para te limpar, você não consegue frutificar, você vai se secar espiritualmente. Você não vai crescer espiritualmente. E é interessante como que a palavra de Deus nos poda diariamente. A poda tem que ser diária. É o cuidado daquele agricultor, é o cuidado daquela pessoa que está zelando por uma planta, por uma flor, por um jardim, que todos os dias passa ali, tira uma erva daninha daqui, um mato dali, poda aquela árvore para que ela possa produzir. É interessante que a árvore podada não fica bonita na hora, né? Você vai cortando, nem toda árvore podada fica bonita na hora. Fica até feia. Mas depois ela... Porque a disciplina do Senhor é difícil. A palavra do Senhor às vezes é dura para nós. Ela poda mesmo, ela limpa, ela purifica mesmo. E aí lá em casa nós temos essa prática já há algum tempo, alguns anos, de fazer devocionais diárias lá em casa. Nós usamos às vezes um devocionário, usamos a própria Bíblia para fazer isso. E é interessante que nós observamos que mesmo versículos e textos muito conhecidos por nós, que até pregamos várias vezes, refletimos várias vezes, relemos, eles são capazes de nos podar naquele dia. É uma coisa impressionante. Você para diante dele, meu Deus, eu fiz uma coisa errada ontem, não posso agir dessa forma, ou estou agindo errado, eu preciso corrigir isso. E aquela correção vai servir para que você tenha um dia mais proveitoso, mais frutífero. Ela vai trazer respostas que precisarão ser dadas ao longo do dia, ao longo da semana. É a palavra de Deus te podando, retirando as ervas daninhas que estão no seu coração para que você possa frutificar para a glória de Deus. A palavra é extraordinária. Não abandone a palavra, querido. Não abandone a palavra. Eu não estou falando só da escola dominical, eu não estou falando de estar aqui só ouvindo um sermão, eu estou falando de meditar nela dia e noite para que tenha sucesso em tudo que você fizer, como disse o Senhor a Josué no capítulo 1. Medita nela dia e noite, tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você vai frutificar para a glória de Deus se você deixar que a palavra de Deus te pode, te limpe, te purifique para a glória de Deus. Aleluia. Então deixa a palavra de Deus trabalhar. Deixa a palavra de Deus frutificar. Julgue, sim. Analise se aquilo realmente é a palavra de Deus. E se for, receba essa palavra, essa correção, essa disciplina que vem do Senhor para te deixar de pé, vivo, abundante na obra do Senhor. Aleluia. A terceira lição que nós aprendemos aqui, última, que eu quero compartilhar com os irmãos, ainda no texto, é que para frutificar para a glória de Deus, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Orar de acordo com a vontade de Cristo Jesus. O texto, ele nos dá a chave para termos as nossas orações respondidas. Você reparou isso no texto? No versículo 7, Jesus diz que se nós permanecermos nele, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Num primeiro momento você pensa assim, então eu quero aquele carro, aquela casa. Ô glória, vai chegar. Amém, pode chegar. Mas tem um condicional. Tá? Versículo 15 também vai dizer isso, né? Que a condicional é conhecer a vontade de Deus, ou seja, pedir coisas, fazer intercessões e orações de acordo com a vontade de Deus. No versículo 15 que nós já lemos, Jesus diz que não chama os seus discípulos, não nos chama mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Não tem conhecimento, não tem acesso ao escritório do seu Senhor, ao pensamento do seu Senhor. O Senhor não desabafa como um escravo, um servo. Mas ele nos chama de quê? Novamente, amigos. E por que ele faz isso? Porque tudo que o Pai lhe deu, todo o conhecimento, ele compartilhou com os seus discípulos. Ele dá a conhecer. Então, quando você está ligado em Cristo Jesus, na videira,
Quando você tem comunhão, em outras palavras, quando você tem intimidade com Jesus Cristo, você começa a orar de acordo com a vontade de Cristo Jesus e todas as suas orações são respondidas. Não é isso que o texto diz? Tudo o que pedirdes vos será concedido. Por que é que nós pedimos algumas coisas que parece que nós não somos respondidos? Ou não somos mesmo? Por que nós pedimos uma coisa e recebemos o não? Por que nós pedimos algo e parece que Deus está em silêncio, não respondeu? Parece que Deus está nos contradizendo. Por quê? Porque nós certamente não pedimos de acordo com a vontade do Senhor. Essa não é uma tarefa fácil, não. Essa não é uma tarefa fácil. Não é qualquer pessoa que pede de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus também não está falando aqui para qualquer pessoa. Jesus está falando para quem? Para quem é esse texto que nós falamos no início? Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus não está falando para os ramos aqui que não frutificam, que são cortados, secados e lançados no fogo. Jesus está falando para os seus amigos. Você é amigo de Deus? Você é amigo de Jesus Cristo? Então você tem que saber os segredos celestiais. Você tem as chaves do reino na sua mão. Os mistérios de Deus são revelados a você. Agora Deus só vai revelar se você dobrar o seu joelho, meu querido. Deus só vai revelar se você passar tempo meditando na palavra dele, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, para o seu ministério, para a sua vocação. Como é que eu vou saber qual é a vontade de alguém se eu não converso com ele? Como é que eu vou saber qual é o presente adequado para um filho se eu não converso com ele, para saber o que ele quer? Ou o que minha esposa quer, ou o que o marido quer. Então nós precisamos gastar tempo com Cristo Jesus para saber qual é a vontade dele. Consultá-lo, dizer, Senhor, eu tenho vontade de receber isso, eu gostaria de receber isso, mas que seja feita segundo a tua vontade. Se é a tua vontade, Senhor, vai ser concedido. Se não é, eu já sei que não é a sua vontade. Então eu vou em frente, eu vou tentar entender a sua vontade. Qual é o seu querer? Qual é o seu desejo? Qual é o seu propósito nisso? E aí nós não vamos ficar frustrados de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Sempre. Quem sou eu para discutir qual é a vontade do meu supremo amigo que é Jesus Cristo? Então, quanto mais intimidade você tiver com ele, mais você vai saber qual é a vontade dele através da palavra, através do Espírito. E aí você vai pedir coisas de acordo, que se encaixem com a vontade de Deus, que vão glorificar a Deus, que vão exaltar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está completamente conectado na videira que é Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Você já não é um servo. Você não está sem conexão, não tem segredos para você. Você é amigo de Jesus Cristo. Conheci um grande amigo. E ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Ele não vai nos decepcionar. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te abandonar. O homem nos decepciona. O mundo nos decepciona. As nossas questões pessoais, os nossos desejos carnais nos decepcionam. A nossa vontade nos frustra. Nos paralisa. Mas a vontade de Deus é eterna, perfeita, soberana. Jesus, o nosso grande amigo, está conosco nesse barco. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu gostaria, nessa noite, de orar com você, em nome de Jesus. Eu quero orar de uma maneira bem específica, como Jesus foi aqui. Eu quero orar pelos amigos de Jesus Cristo, nessa noite. Os amigos de Jesus Cristo, aqueles que de fato foram alcançados por Jesus Cristo. Quero orar por você, que está aqui nessa noite, mas se sente de alguma forma entristecido, abatido, cansado, fatigado, pelas coisas que nos cercam, pelo momento que nós vivemos, inclusive na nossa nação, por esse momento difícil que nós vivemos, momento da igreja, momento do país.
Eu quero orar por você em nome de Jesus, que se encontra frustrado, decepcionado, que ainda não entendeu também o que Deus deseja. É difícil, né? É difícil nós entendermos qual é a vontade de Deus muitas vezes. Nós vamos buscar essa vontade, nós vamos procurar entender o que Deus quer fazer. Qual o mover de Deus, qual o agir de Deus. O que Deus quer operar através de nós. Eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar juntos nesse momento. Vamos clamar a Deus. Pedir a Deus para nos ajudar aqui com uma canção também. Vamos clamar. Queria que você colocasse aí a mão no seu coração, respirasse bem fundo. Fizesse uma oração bem pessoal ao Senhor. E dissesse: Senhor, eu não quero me desconectar de Ti. Eu tenho me alimentado com podridão, com lixo, com alimento tóxico, com agrotóxico, quando eu deveria me alimentar de sais minerais, de proteínas do Senhor. Eu preciso me conectar mais contigo, eu preciso ter mais comunhão contigo, eu preciso estar aos teus pés diariamente, Senhor. Para que diante do teu trono, se o Senhor me chamar hoje, agora eu esteja preparado para chegar diante de ti. E o Senhor me perguntar o que tens nas mãos, eu possa dizer: eis aqui, Senhor, o trabalho que eu dediquei, os frutos que eu produzi para o teu reino. E o Senhor possa dizer: vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ó Pai, nessa noite, trata o nosso coração, Senhor. Cuida do nosso coração. Que nós tenhamos a Tua amizade como uma prioridade na nossa vida, Pai. Acima de qualquer outro relacionamento, que a nossa relação pessoal, íntima, privativa seja contigo. Que Tu sejas de fato nosso conselheiro. Nos momentos mais difíceis de dúvidas, de amarguras, de decepções, de frustrações, de abandono, de cansaço, de fadiga. Que possamos encontrar em Ti aquele abraço amigo, Senhor. Que possamos encontrar em Ti o refrigério que nós precisamos nesse momento de tanta tribulação, meu Deus. Há pessoas feridas, com o coração partido, decepcionadas, frustradas, cansadas, revoltadas. E nós nessa noite nos voltamos para Ti. Nós declaramos o nosso amor por Ti, porque Tu nos amaste primeiro. Mesmo sendo nós ainda pecadores, inimigos da cruz, o Senhor nos chama de amigos do Senhor. Então cura o coração do Teu povo nessa noite, meu Deus. Alegra o coração do Teu povo nessa noite. Que ao cantarmos nesse momento, a alegria, a unção da alegria do Senhor,